Olá, eu sou Paulo de Tarso, vou ser o professor de vocês nessa aula e o assunto de hoje são variáveis. Lá na interface de blocos a gente já viu os dados matemáticos, né, onde tem matemática, o nosso dado numérico, a gente viu o textual, a gente viu o lógico, e aí tem um item aqui que se chama variáveis. E aí tem como a gente definir as variáveis que a gente vai utilizar. A princípio a gente vai inicializar uma variável chamada HP. Então lembrando que a variável precisa ter nome e ter um tipo de dado. E aí o nome dela, quando a gente pode escolher qualquer nome, vou escolher aqui HP, duas letras maiúsculas. Uma coisa importante para os nomes de variáveis é que a gente vai precisar ter uma certa restrição do tipo de nome que a gente faz. A gente pode usar letras maiúsculas e minúsculas e tudo mais, mas para o bom funcionamento da nossa aplicação, a gente não deve utilizar caracteres especiais, como espaço, como cedilha ou acentuação. Mas a gente pode, então, usar os nomes sem esses símbolos, e a gente também pode fazer abreviações para não ter esses problemas. Você pode ver aqui que a gente está inicializando uma variável do tipo global. Esse é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, mas por enquanto só precisa se atentar que a gente está inicializando uma variável chamada HP e precisa dar um valor para ela. E aí, como no nosso exemplo, o HP vai ser um tipo numérico, se estiver aqui em matemática, e vai colocar aqui um valor para ele inicial, que é o HP dele de 50. Pronto, a gente inicializou uma variável que vai ter o valor de HP. O HP então está sendo utilizado internamente do nosso código, a gente está isso, mas quando o nosso usuário vai utilizar, ele precisa ver o que ele está trabalhando. Então a gente vai utilizar as funções de componentes para, quando iniciar a nossa tela, tá? Quando a tela foi iniciada, a gente pegar o valor dessa variável. A gente quer pegar o valor dessa variável e colocar dentro da caixa de texto, que guarda a informação que a gente exibe. Então, dentro daqui das funções de caixa de texto, a gente tem uma função chamada ajustar texto. Está aqui embaixo. Ajustar texto. Para qual valor? A gente quer o valor que a gente tem guardado nessa variável. Então, as variáveis a gente pode alterar o valor dela, tá, na medida que a gente precisa usar, e também pode consultar o valor dela, por isso a importância do nome. Então a gente vem aqui em variáveis. Uma das funções que tem aqui dentro é a obter. Então a gente arrasta o obter para cá e procura qual variável a gente quer obter, que no caso a gente só tem uma definição de uma, a variável HP. Pronto. Esse código ele já é suficiente para na tela inicial, quando a tela inicial tiver, trazer a informação do HP e jogar na caixa de texto. Perfeito. Vamos implementar a lógica do botão. O botão, a gente vai querer que, ao pressionar o botão, alterar o valor do nosso HP. Tá? O botão 1, lembrando, é o botão da poção, que vai aumentar para 100 o valor do nosso HP. Então, o que a gente vai fazer é, ao clicar o botão, está aqui o evento de clique do botão, a gente vai ajustar, então a gente vê aqui na interno variáveis, ajustar o valor do HP para, e a gente quer um valor numérico. A gente vai ajustar o valor do HP, puxar aqui um valor numérico e ajustar para 100. Pronto. Com isso, a gente altera o valor do HP internamente no programa, mas a gente também precisa lembrar de exibir a alteração desse valor. Tá? Porque dessa forma ela está independente da caixa de texto, que é um elemento gráfico, e a variável, que é um elemento da lógica do programa. A gente também precisa criar um elemento parecido com esse, que é alterar a caixa de texto atualizando com o valor que ele acabou de mudar. A gente vem aqui em texto, ajustar, colocar o valor. E também obter o valor do HP que foi recentemente atualizado. Então a gente vai obter o valor do HP e pronto. Ao terminar o clique desse botão, a gente vai ter alterado a variável que guarda essa informação e a gente vai ter alterado a caixa de texto com o valor correto da variável HP. Muito semelhante a gente faz no botão 2. No botão 2, quando acontece o clique, a gente também vai ajustar o valor da variável HP. Então, traz aqui o ajustar, altera o HP. Só que lembrando que o botão 2 é o botão que vai reduzir o HP, então a gente vai reduzir para 0. Então a gente já tem até o número aqui pronto.
E por fim, também, do mesmo jeito que antes, a gente vai exibir o valor, atualizar o valor da caixa de texto que exibe o valor do HP. Deixa eu colocar aqui. E vai buscar obter o valor da variável HP. Com isso, a gente fez uma boa separação do que é elemento de apresentação, tá? O elemento do design, e o elemento da lógica do programa, que é a nossa variável, que a gente está definido exatamente para guardar o valor do HP. Todas as células que precisarem do valor do HP, a tela principal, a tela do inventário, a gente pode consultar essa variável HP que está aqui disponível. Bem, a gente viu como a gente faz para programar e onde estão os blocos que a gente precisa, os componentes que a gente precisa para implementar o nosso cálculo de HP. A gente viu, então, que a gente precisou da variável HP e é uma variável super importante para a nossa lógica de programação. E aí, ela é uma variável que é utilizada não só, possivelmente, na tela principal, exibindo para o jogador ali em tempo imediato o que é que tem de valor a saúde do seu personagem, mas também pode ser utilizado em outros contextos do jogo, em outras telas do jogo. Esse tipo de variável que é utilizado é importante que essa variável fique disponível para diversas partes do programa. Isso a gente chama de escopo. O escopo da variável HP é praticamente todo o nosso jogo. Isso define essa nossa classificação do que são variáveis locais e variáveis globais. Tudo é uma questão do que a variável fica disponível para o sistema. Algumas, como o HP, a gente precisa que fiquem disponíveis sempre, constantemente. A quantidade de HP é um valor muito importante e telas secundárias podem precisar. A gente fez certo, a gente definiu essa variável usando aquele componente, definir global e aí deu o nome HP. Inicializar global deu o nome HP. Mas algumas variáveis elas são temporárias, elas não interessam para todas as partes do programa. E esse tipo de variável a gente chama de variável local, tá? Quando essa variável precisa ser usada apenas em alguns certos momentos do jogo, normalmente ela não precisa ser consultada por outros pedaços e a gente às vezes nem quer que ela seja consultada. Em especial quando o jogo é adversarial, a gente tem vários elementos participando do mesmo jogo, a gente quer que algumas variáveis de um jogador não possam ser alteradas pelo outro. Então a gente trata nisso, pensando no escopo da variável, em que partes do nosso código a gente quer ou não alterar. O que a gente vai ver agora é como definir esse tipo de variável, certo? E aí um exemplo que a gente tem é um exemplo de um jogo que tem redutores de dano, como por exemplo armaduras. Então, quando a gente vai executar o cálculo da HP nesse tipo de jogo, a gente precisa levar em consideração e fazer um pré-cálculo para saber do que a gente vai diminuir, a quantidade que a gente vai diminuir. Esse cálculo ele é temporário, tem ali dentro daquele contexto, é o tipo de definição que a gente precisa normalmente de uma variável local. Aqui a gente tem dois exemplos, tá, de uma definição de variáveis globais. Então a gente está vendo aqui inicializar global HP, a gente está vendo inicializar global armadura. Como antes, a gente começava com 50 pontos de HP, e agora imagina que a gente tem uma armadura de proteção 5. Tá? Toda vez que a gente for receber um dano, 5 vai ser protegido por essa armadura. O cálculo do dano tem um componente específico para ele, que é um componente inicializar local, que é diferente do global, e a gente vai lá para o app invento de novo para ver ele funcionando. Essa definição de variável local, aqui dentro de blocos internos, variáveis. A gente já utilizou essa inicialização global, a gente já utilizou obter e ajustar variáveis, agora falta a gente inicializar localmente. A inicialização local, ela diz que a nossa variável que a gente vai definir tem um começo e um fim, onde ela pode ser acessada e alterada. Como antes, a gente precisa definir um nome, tá? Então a gente vai aqui definir dano, e a gente também precisa definir um valor. E aí o valor do dano vai ser um valor numérico. A gente vai aqui em matemática, vai dizer que nesse momento do nosso jogo, o dano que está acontecendo é um dano de 10 pontos. O que a gente quer fazer então é fazer o uso do dano temporariamente para saber qual é o dano real que vai ser aplicado ao HP do personagem. E aí isso a gente vai utilizar as funções que fazem o processamento desse cálculo. Como antes, o dano vai ter que ser ajustado para a proteção da armadura. Então a gente vai aqui na função variáveis, a gente vai ajustar o dano, então a gente vai ajustar. Aí observe que a variável dano aparece aqui, tá? Então a gente tem aqui, vamos ajustar o dano para qual valor? A gente vai pegar o dano atual e vai subtrair a proteção que a armadura dá. Então a gente vai pegar nas variáveis, obter, a gente vai primeiro
dizer que a gente quer fazer essa subtração, então vem matemática, subtração. E agora sim, a gente vai pegar a variável, obter, e vamos obter o valor original do dano. Nesse momento a gente vai trazer o valor 10. Só que a gente também quer obter o quanto a armadura protegeu. Então a gente vai trazer obter aqui, e aí o valor global da armadura vai trazer. Com isso a gente vai atualizar o valor do dano. Inicialmente vai ter o valor 10, só que quando a gente vai subtrair o valor da armadura, a gente vai ter o valor 5. E aí pronto, é o momento agora de ajustar de fato o HP, se ele vai de fato acontecer um problema. Vai ter uma redução de dano. Então, vai ajustar o HP e a gente vai novamente subtrair do HP o dano resultante. Então a gente vai obter o que a gente tinha de HP, primeiro parâmetro da função de subtração, obter HP, e vai agora obter o valor calculado do dano. Então a gente vai obter dano. E aí isso vai gerar um valor atualizado do nosso HP. E aí, como antes, a gente vai querer atualizar a caixa de texto, colocando o texto correto do novo valor atualizado de HP. A gente vai ajustar a caixa de texto, o valor atualizado do HP, que a gente vai obter por meio da função obter, disponível lá dentro das variáveis. Pronto. Com isso a gente fez um cálculo temporário do dano aqui dentro. Uma coisa importante para a gente perceber é que isso define o escopo das variáveis. Quando a gente define o global, em todos os lugares podem ser ajustados. Então aqui, quando a gente vai, por exemplo, ajustar externamente, certo? Quando a gente vai jogar para a nossa caixa de texto, aparecem 3 opções. O HP, que a gente está executando, mas a gente poderia também pegar o valor da armadura e poderia pegar o valor do dano. Mas observem que se esse valor estiver fora desse contexto, se a gente for ajustar o texto e tentar obter o valor de variáveis, a gente não encontra mais o valor dano, porque o dano só existe, no escopo dele, é dentro daquele bloco de código. Aqui fora a gente está vendo o valor HP e o valor armadura, que são as variáveis globais. As variáveis locais não estão mais disponíveis porque estão fora do seu escopo. Espero que tenha ficado claro sim, o porquê e quando a gente escolher o uso de variáveis locais. E com isso a gente vai voltar para o nosso slide. É isso, a importância de definir o escopo das nossas variáveis, quando elas devem ser globais e quando elas devem ser locais. E agora que você conhece um pouco mais desse conteúdo, é o momento de escolher as possíveis variáveis que você vai utilizar no seu jogo. E quais delas vão ser globais ou locais, tá bom? É isso, até um próximo momento, até mais.